Eu me chamo Ismael, eu moro na pequena cidade de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná. Eu não sei se já aconteceu com vocês alguma coisa igual ao que aconteceu comigo há uns 2 meses mais ou menos. Foi algo muito assustador e até agora eu não consegui respostas para o que aconteceu numa noite em que eu estava na minha cozinha. Já era tarde da noite, eu estava mexendo no meu celular, conversando com alguns amigos, e de repente, com o canto dos olhos, eu notei que passou alguém atrás de mim. Mas eu nem dei bola, nem me preocupei. Eu achei que era minha mãe que tinha levantado para beber água. E eu continuei mexendo no meu celular. Mas logo em seguida, como se fosse um vento, eu senti que alguém tocou no meu cabelo. Então eu falei para minha mãe: "Oi, mãe, eu já estou indo deitar. Só estou respondendo a última pergunta de um amigo e já vou me deitar também, eu sei que já é tarde." Mas o estranho é que não houve resposta. Então, naquele momento, eu me virei e olhei para minha mãe. Mas para minha surpresa, não tinha ninguém ali atrás de mim. Então quem era? Quem passou atrás de mim? Quem tocou nos meus cabelos? Eu senti meu corpo arrepiar. Fiquei todo arrepiado. Senti frio na espinha. Eu me levantei, apaguei a luz da cozinha e segui até o meu quarto. Eu pensei, acho que já estou com muito sono e talvez eu tenha cochilado lá na cozinha. E no meu rápido cochilo eu tive um pesadelo e imaginei todas essas coisas que aconteceram comigo. Eu fui até o quarto, tranquei a porta e depois que eu apaguei a luz para me deitar, enquanto eu estava me deitando, eu comecei a ouvir barulho de uma pessoa vomitando lá no banheiro. Aí eu fiquei preocupado. Quem estaria passando mal? Ou era minha mãe, ou poderia ser o meu pai. Eu tenho um irmão, mas ele não estava na casa nesta noite. O meu irmão tinha saído. Ele foi dormir na casa de algum amigo dele. Então na casa só estávamos eu, a minha mãe e meu pai. Então, antes mesmo de me deitar, eu segui na direção do banheiro. Enquanto eu seguia pelo corredor, eu continuava ouvindo a pessoa vomitando. E parece que a pessoa estava passando muito mal realmente. Estava vomitando com muita força. Mas quando eu cheguei perto da porta do banheiro, para minha surpresa novamente, eu olhei por baixo da porta e vi que a luz estava apagada. Então fiquei pensando, por que a pessoa entraria no banheiro para vomitar, fecharia a porta e ainda deixaria a luz apagada? Sem pensar assim que poderia ser alguma outra pessoa ou alguma coisa desconhecida que estava lá dentro, eu abri a porta do banheiro e quase caí de susto, porque eu vi que uma mulher, parecia uma mulher, pelo menos o vulto que eu vi naquele momento, tinha a silhueta de uma mulher. Ela estava ajoelhada dentro do vaso sanitário e estava vomitando, estava passando mal e começou a gesticular com a mão como se tivesse pedido ajuda para mim. Eu fiquei paralisado ali na porta do banheiro. Eu queria gritar, mas o grito não saía. Eu queria sair correndo, mas parece que as minhas pernas ficaram paralisadas. Eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia sair do lugar. Alguns segundos depois, eu comecei a arrastar meu pé e fui em direção ao quarto dos meus pais. Eu bati na porta. O meu pai se levantou rapidamente. Quando ele abriu a porta do quarto dele, ele me viu parado diante da porta do quarto dele e eu estava pálido. Ele perguntou: "O que aconteceu, Ismael? O que está acontecendo com você? Está tudo bem? Você está passando mal?" Eu não conseguia falar. Eu só resmungava algumas coisas, mas o meu pai não conseguia entender o que eu estava querendo dizer. Então eu apontei na direção do banheiro. O meu pai
caminhou até o banheiro, acendeu a luz e eu quase dei um grito. Mas o grito não saía. Eu queria alertá-lo de que tinha uma pessoa estranha lá dentro do banheiro. Mas no momento que a luz acendeu, lá do fundo do corredor eu olhei que não tinha ninguém perto do vaso. Meu pai voltou, depois de ter apagado a luz, e perguntou para minha mãe se ela tinha escutado alguma coisa, porque ele estava dormindo. E a minha mãe disse que também não ouviu nada naquela noite. Enquanto eles estavam conversando, eu fui me acalmando um pouquinho. Daí a minha voz começou a voltar. Então eu contei para os meus pais o que tinha acontecido, desde o momento que eu estava lá na cozinha até um instante em que eu fui até o banheiro e vi aquele vulto ajoelhado diante do vaso sanitário vomitando. E aquele vulto vomitava muito forte. O meu pai se lembrou que há alguns anos atrás, naquela mesma casa, que não foi construída por ele, ele comprou de um amigo. E esse amigo dele disse que uns tempos atrás, uma mulher que morou ali, ela ficou desiludida com o casamento, com a vida amorosa dela. E essa mulher tomou veneno. Ela se envenenou para dar fim à própria vida. E provavelmente tenha sido o vulto, lembrando o espírito dela talvez, que apareceu naquela noite, lá na minha casa. Depois de passar pela cozinha, aquele vulto seguiu até o banheiro e ficou vomitando. E chamou a minha atenção. Mas por quê? Por que tinha que ser eu a ver aquele negócio? O meu pai e a minha mãe também estavam lá dentro. Eu até questionei meu pai, mas pai, se foi realmente o espírito daquela mulher que apareceu, por que eu vi? Por que não foi o senhor que viu ou a minha mãe? Então meu pai ficou coçando a cabeça, minha mãe olhava para um lado, olhava para o outro e não sabia o que dizer. Mas depois meu pai falou: meu filho, talvez é porque você não acredita nessas coisas. Mas eu acreditava, eu falei pro meu pai: eu acredito sim, pai, eu acredito que existem espíritos. Daí meu pai novamente falou para mim: sim, eu sei que você acredita, mas você sente medo. E talvez o espírito soubesse que poderia te dar um susto. E talvez nem seja o espírito da mulher. Pode ser realmente um espírito que gosta de fazer bagunça, que gosta somente de aplicar alguma coisa constrangedora na vida das pessoas. Talvez esse espírito seja o espírito de zombaria e só estava brincando com você, somente para te assustar. A minha mãe, ela pegou um terço. A minha mãe é católica, então ela tinha aquela correntinha dela e disse que ia fazer uma reza. Ela segurou em suas mãos e foi até a cozinha, fez alguma reza. Depois ela foi também até o banheiro, levando aquele terço, rezou também lá no banheiro, voltou até o quarto onde eu estava com meu pai e disse que já estava tudo bem, que a casa estava limpa, que não tinha mais nada lá dentro, que eu poderia seguir até o meu quarto e poderia dormir em paz aquela noite. Mas aquela noite eu não consegui voltar para o meu quarto, fiquei com medo. E se aquele negócio aparecesse novamente lá perto da minha cama, o que eu iria fazer? Para onde eu correria? E se minha perna ficasse amortecida novamente, como ficou naquele momento lá perto do vaso sanitário, na porta do banheiro? Eu fiquei com muito medo. Eu falei para minha mãe, para o meu pai: é melhor a gente pegar o meu colchão lá da minha cama, eu vou trazer aqui para o quarto de vocês, e essa noite eu vou passar aqui nesse lugar. Vou dormir perto de vocês, porque eu não vou conseguir dormir sozinho não. Então meu pai foi comigo, pegou o colchão da minha cama, nós levamos até o quarto dele, colocamos no chão, e naquela noite eu dormi ali.
Já na próxima noite, o meu irmão tinha voltado para casa. E como a gente dormia junto no mesmo quarto, tinha uma beliche e cada um dormia na sua cama. Da noite seguinte em diante, eu consegui voltar para o meu quarto e dormir tranquilamente ali. E daí, até agora, eu não vi mais aquele vulto e espero nunca mais ver, porque realmente foi uma experiência muito desagradável. E por isso eu não desejo que ninguém veja e passe também pela mesma experiência que eu passei naquela noite, que me deixou com muito medo.